Bem-vindos a mais um episódio do Pod Moss. Hoje nós estamos voltando com uma nova temporada, com um convidado especial, o Dr. Carlos Godinho, médico cirurgião, especialista em bariátrica, veio aqui contar um pouco pra gente como que é esse mundo. Então, queria te agradecer a sua presença, doutor, seja muito bem-vindo para esse bate-papo. Obrigado pelo convite, espero que eu consiga deixar isso bem claro para todos, que eu consiga melhorar a informação que vocês têm sobre a obesidade e dizer exatamente o quanto essa doença é grave. Eu sou o Dr. Carlos Alberto Godinho, sou cirurgião, médico formado em 1992, tenho mais de 30 anos de formado, mais de 20 fazendo cirurgia bariátrica, tenho cerca de 2.500 casos operados até hoje, tenho também formação em videolaparoscopia e cirurgia da parede abdominal. Vamos lá? Bom, doutor, bora lá. Então, a gente falando um pouco sobre o contexto da nossa sociedade. O que você tem a dizer sobre a parte de obesidade dentro da nossa sociedade? Como aumentou isso? A obesidade é uma doença crônica, afeta mais de 60% dos brasileiros e tem uma prevalência muito alta. Depois eu vou dizer em números o que é isso, para vocês poderem entender. O grande problema do obeso é que ele é um paciente marginalizado do ponto de vista dele não participar muito da sociedade, não que ele seja um bandido, pelo amor de Deus, não é isso o meu foco. Não é esse caso. Não tenha dúvida, mas ele tem muita dificuldade de se inserir na sociedade. Por quê? Tudo é difícil para ele. Se ele quer ir num teatro, tem um número reduzido de cadeiras. Se ele quer entrar num ônibus, trava na catraca e não consegue passar. Então, isso é um problema muito importante. E tem um fator pessoal que é muito bacana na minha vida. Por que eu passei a tratar de obesos? Uma fase na minha vida, eu fiz muita hérnia abdominal. E hérnia a gente não consegue operar em pacientes obesos, porque o índice de recidiva é muito alto. Então, eu comecei a me interessar em melhorar a obesidade desses pacientes para que eu pudesse resolver a hérnia deles. E aí eu comecei a me envolver com isso e hoje faço muito mais obesidade do que uma coisa acabou trazendo a outra. Exatamente. Buscando a solução de uma situação, você acabou adentrando em outras especialidades. Isso aí. É importante, para a gente começar a falar sobre o assunto, a gente primeiro precisa definir o que é obesidade. Obesidade é o excesso de peso corporal por excesso de gordura. Isso também pode ser denominado, chamado de adiposidade. Hoje a gente tem que ter muito cuidado quando a gente aborda um paciente ou uma paciente com obesidade. A gente não diz mais que ele é obeso. A gente não diz para o paciente que você é hipertenso, você é diabético. Não. Eu digo, você tem hipertensão, você tem diabetes. Então, da mesma maneira, como que a gente aborda hoje de maneira mais delicada um paciente com obesidade? Você tem doença da obesidade. É assim que a gente deve abordar, porque isso é muito agressivo para o paciente. O obeso, ele é uma pessoa muito depressiva, ele não acredita no potencial que ele tem. Então a gente precisa toda hora resgatar esse paciente, trazer ele para perto para que ele realmente acredite naquilo que a gente está proporcionando para ele. Então, a obesidade é uma doença crônica, não tem cura, não existe cura, mas existe controle. O controle pode ser feito através de um melhor estilo de vida, de medicamentos que a gente tem no mercado muitos hoje, e também a cirurgia bariátrica, que está reservada para alguns casos, quando existe falência do tratamento clínico. Mas como que eu consigo entender que eu estou num caso, eu sou uma pessoa obesa, num caso, né? A gente começa, todo paciente obeso, ele tem um processo inflamatório crônico. Então, ele adquire, no decorrer da vida, várias doenças devido à obesidade. Esse processo inflamatório, essa agressão diotúnica que ele tem, no corpo, né? Exato, acaba acarretando hipertensão arterial, diabetes, apneia do sono. A apneia do sono é um caso que... Mulher começa a perder urina porque tem um peso muito grande dentro da barriga, não consegue segurar a urina, começa a ter incontinência. Índice de câncer aumenta muito nos pacientes obesos. E uma coisa extremamente importante que pega muito na mulher, no sexo feminino, a baixa autoestima. Elas ficam muito depressivas.
E eu acho que esse é um dos pontos primordiais que afetam as mulheres, né? Não Porque tenha dúvida. é aquela coisa, a doença ela tá indo escondida, a gente não foi no médico para poder identificar. Mas a briga com o espelho, ela continua. É brava. É brava, é tenso. E você falou assim que ele não reconhece. Então, existe dentro da nossa área médica, é tão difícil, é tão complexo, que um paciente, para lhe ser encaminhado de maneira correta e começar a fazer o tratamento correto, demora em média 7 anos. Então, ele fica dentro do sistema de saúde Tentando 7 anos, identificar. 7 anos para que realmente alguém reconheça isso e encaminhe ele para ou tratamento clínico ou para cirurgia. Principalmente cirurgia, que vai ser o nosso maior foco hoje. Então demora muito. Você acha que eles passam por muitas etapas para poder chegar num conceito final? Com certeza, com certeza. Um diagnóstico final, de falar assim, olha, você precisa passar por uma cirurgia bariátrica para você ter melhor qualidade de vida, né? E o problema é tão sério que, apesar da incidência ser alta, que é cerca de 60% da população tem excesso de peso, tem algum grau de obesidade, a prevalência, que é o número de casos que vem aparecendo nos últimos anos, vamos jogar aí por volta de 10 anos, dobrou nas mulheres e nos homens. A mulher saiu de 9,6% para cerca de 23% de obesidade, e os homens de 14,5% para 30%. Então, Praticamente o dobro. Exato. E quando a gente fala em prevalência, a gente está falando em custo. O custo isso gera para os 3 sistemas, eu sempre comento isso, para o sistema público, para o sistema privado e para o paciente, porque o paciente obeso tem várias doenças, precisa comprar remédio para diabetes, para pressão alta, para dislipidemia. Então, o paciente vem, com o que você toma, ele traz uma sacolinha e começa a distribuir na mesa os medicamentos que ele toma. E isso devido à demora que eles... Até ele entender Exatamente. Que ele precisa participar da cirurgia, né? Agora, para que a gente avalie isso adequadamente, eu preciso ter algo objetivo. Certo. E aí a gente tem uma coisa chamada de IMC, Índice de Massa Corpórea, que é uma equação onde o numerador dessa fração é o peso em quilogramas e o denominador é a altura em metros ao quadrado. Se a gente calcular isso, a hora que eu coloco o peso e a altura ao quadrado, isso vai gerar um número. Se esse número estiver até 25, o paciente é considerado normal. Entre 25 e 29,9 está acima do peso. E acima de 30, nós temos graus de obesidade. Então, grau 1, acima de 30, acima de 35, grau 2, e acima de 40 é a obesidade grau 3, que é a obesidade mórbida. Então, desta maneira, a gente pode classificar de maneira muito objetiva qual é o grau de obesidade desse paciente. Você me perguntou como que uma pessoa pode se sentir obesa. Então, assim, além de todas essas doenças associadas que eu acabei de comentar, eu tenho um índice objetivo, que é o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, onde isso é uma equação, onde o numerador é o peso em quilogramas e o denominador é a altura em metros ao quadrado. Isso vai gerar um número quando eu faço essa divisão. E dependendo do número, eu posso classificar o paciente se ele está normal, se está excesso de peso ou se ele tem algum grau de obesidade. Então, se o paciente tem um IMC até 25, esse paciente é normal, do ponto de vista de peso, certo, de excesso de gordura. Se ele está entre 25 e 29,9, ele está acima do peso. E acima de 30 são os graus de obesidade. De 30 até 34, exato, de 30 a 34,9, obesidade de grau 1, de 35 a 39,9, obesidade de grau 2, e acima de 40, doença da obesidade mórbida, que vai ser o grande nosso foco, né? De 35, acima de 35, a gente vai discutir muita coisa hoje aqui. Então, só que mesmo com esse IMC, o paciente demora muito para chegar. Então, como a doença é muito agressiva, ele vai sofrendo, ele vai piorando o estado de saúde dele. E quando esse paciente chega para a gente operar, tem condições cirúrgicas, as condições são muito ruins. E isso dificulta um pouco a gente preparar esse paciente, e esse é o motivo pelo qual demora um pouco a gente preparar esse paciente. Não é simplesmente chegar e já vai ser operado. Existe todo um preparo pré-operatório. Como é que funciona esse preparo pré-operatório, assim, para um paciente que já está num grau mais elevado
E ele vai precisar passar por uma etapa diferente, né? Cibele, antes da gente abordar como eu preparo, vamos dizer quem tem indicação? Boa. Então, Quem são as pessoas consideradas para fazer o procedimento bariátrico? A gente chama isso de critérios de inclusão. Certo. Então, o paciente que tem IMC acima de 35 e tem comorbidades associadas, que já fez tratamento clínico e tem falência clínica, ele tem indicação de cirurgia bariátrica. Ou pacientes com IMC acima de 40, independente de ter comorbidade ou não, também tem indicação. E se esse paciente tiver um IMC acima de 50, ele foge dos critérios dos convênios de aguardar 2 anos para tratamento clínico e ele tem indicação imediata. Porque eu brinco que o paciente com IMC de 50, ele é uma bomba relógio. Se você tem isso, pense, se cuide, porque o teu quadro é mais complicado ainda. Então, acima de 50, perde, não precisa aguardar, não tem esse tempo de falência, ele já tem indicação imediata. Então, paciente com IMC de acima de 35 com comorbidades, a partir daí já tem indicação de cirurgia. E hoje, nós estamos questionando que o IMC não deve ser o único critério de inclusão. Qual é a diferença de um paciente que tem IMC de 35 e tem diabetes, hipertensão, e um paciente com 34,5 que tem diabetes e hipertensão? Ao meu ver, nenhum. Então, mas o problema nosso é o IMC, porque o nosso critério de indicação pela ANS, pela Agência Nacional de Saúde, e pelo 35. o IMC de 35. Então, hoje, nós estamos abordando os pacientes com doença metabólica, o que a gente chama de cirurgia metabólica. Não é cirurgia bariátrica, é cirurgia metabólica. Por quê? Os pacientes que têm IMC entre 30 e 35 e têm comorbidades, por exemplo, diabetes, hipertensão e dislipidemia de difícil controle, eles já têm indicação. Hoje nós temos critério dentro do Conselho Federal de Medicina, dentro do Ministério da Saúde, para submeter esses pacientes à cirurgia. Porém, eles não ainda entraram no rol de cirurgia para poder operar pelo convênio. Existe uma briga ainda na ANS para a gente conseguir isso, mas a indicação já existe em pacientes com IMC acima de 30, mostrando que só o IMC não é mais critério para indicar cirurgia. A gente tem que avaliar as comorbidades que o paciente tem. Então, se o paciente tem IMC de 32, mas é um hipertenso grave, um diabetes tipo grave, e tem dislipidemia, um colesterol extremamente importante, poxa, eu vou esperar ele chegar a 35 ou morrer para indicar cirurgia? Poxa. E aí vou perder a indicação porque o paciente já não tem mais função? É isso que eu ia questionar. Eu ia falar, pô, então você fica travado, vedado, para poder dar uma solução para o paciente, devido às regras e normas que você tem que seguir. Exatamente. Então, hoje os critérios estão aumentando porque a função é a gente melhorar a qualidade de vida. Mudou-se os conceitos, então. Certeza. Então, assim, cirurgia bariátrica não é só perder peso. Então, a gente não pode abordar só o peso. É tratar as comorbidades que ele tem. É reduzir a hipertensão, é reduzir o diabetes. É saúde, né, doutor? Exatamente. E como são todas doenças crônicas, eu não tenho cura de nenhuma delas. Mas com a abordagem cirúrgica, eu tenho um controle a longo prazo de grande parte delas. Então, eu melhoro a apneia do sono, a gente melhora o diabetes, melhora tudo. Você proporciona uma nova qualidade de vida para alguém que estava preso numa situação onde não tinha saída, né? Então, você realmente viver, né, nessa exclusão da sociedade, onde você não consegue estar inserido ali, não conseguir ter uma qualidade de vida, brincar com seu filho, correr, fazer uma caminhada, tudo isso trava para quem está numa situação de sobrepeso, né? Então, a gente buscar um médico especialista, né? Aqui, Dr. Carlos Godinho, médico especialista, gente. Então, você tem esse médico para poder te orientar e visualizar, ver qual que é o melhor caminho a ser seguido para se vai ser uma cirurgia bariátrica, se vai ser um controle de alimentação, entre outras coisas. Você precisa avaliar internamente a pessoa para poder dar o diagnóstico final, né? Bom, doutor, você comentou referente à parte de inclusão, né? Esses pacientes, para poder chegar no senhor, como que funciona? Aí está o problema que eu comentei, que às vezes o paciente demora 7 anos para chegar no especialista que encaminha para a cirurgia. Então, como funciona isso? A gente depende... Não chegar você operado, não ser operado... Não. Ele primeiro passa numa equipe multidisciplinar.
Certo. que basicamente são 3 profissionais que vão cuidar dele. Então, primeiro o endocrinologista, que vai avaliar o paciente, vai pedir exames e vai avaliar a intratabilidade clínica da obesidade. Então, ele já fez tudo o que podia, já deu medicamento, já deu injeção, já deu tudo que pode, tudo que tem no mercado e ele não perde peso. Esgotou todas as alternativas. Exatamente. Já usou os aplicadores, remédio emagrecedor, Exato. já brincou de dieta interminável. Isso chama-se falência clínica do tratamento de obesidade. Certo. E aí, junto com este especialista médico, eu tenho uma equipe de apoio, que é a nutricionista e a psicóloga. Porque a gente tem que avaliar os problemas nutricionais que ele tem. Por incrível que pareça, um obeso, ele não é bem nutrido. Às vezes ele é desnutrido. Porque com a qualidade de alimentação dele, muito carboidrato, ele tem anemia. Ele tem deficiência de algumas vitaminas. A vitamina D no obeso sempre está baixa. Então, a função desses 2 especialistas é preparar do ponto de vista nutricional, e a função da nutricionista vai fazer o quê? Ela vai corrigir as alterações, fazendo com que o paciente mude a sua dieta de uma dieta de um alimento multiprocessado para um alimento in natura. Porque um alimento multiprocessado, altamente calórico e pouco proteico. Um alimento in natura, mais proteico e menos calórico. Exemplo disso, McDonald's. Fast food. Você tirou o exemplo da minha boca. Fast food é muito processado. Exato. E aí te dá uma... a gente dá para abordar os 2, o que a gente chama de fome endocrinológica, que é a fome do metabolismo. Então, você gasta energia, você vai ter fome, óbvio. Certo. Mas aí entra na parte psicológica, que nós temos a fome hedônica, que é a fome do prazer. E, infelizmente, o fast food mexe com a fome do prazer. Começa pela cor da Coca-Cola, do McDonald's, que tem muito amarelo, muito vermelho, chama atenção, são cores quentes. E o alimento é extremamente palatável, é uma delícia. Quem não gosta do hambúrguer do McDonald's? Ah, impossível não gostar. Então, o que acontece? Dá muito prazer de comer isso, porém, aquilo que ele está absorvendo é muito ruim para a saúde dele. Então, cabe à nutricionista orientá-lo em relação a isso. Então, ela prepara, às vezes faz o paciente perder peso, que isso é extremamente importante. Todo paciente que perde peso no pré-operatório é um paciente com bons resultados no pós-operatório. Eu costumo dizer que isso é um preditivo de bons resultados. O paciente que perde peso pré, ele vai ter bons resultados no pós. Mas se faz um acompanhamento, tem um tempo específico para fazer um acompanhamento do pré? Ou não? Cada caso é um caso? Cada caso é um caso, mas em média, em 3 meses esses pacientes estão prontos para operar. A nutricionista consegue prepará-los. E também tem o preparo psicológico, porque os pacientes são muito depressivos, eles não acreditam neles. Você não consegue colocar uma meta para eles e falar assim, olha, mira nisso aqui que você vai chegar lá. Não, doutor, já tentei 10 anos fazer isso. Eu perco 10 quilos e ganho 20. Eu perco 15 e ganho 30. Então, comigo nada dá certo. Então, o famoso efeito sanfona, exatamente. Né? Aquela briga de anos e anos, briga com a balança, sobe e desce, sobe e desce. Chega uma hora que você precisa procurar o equilíbrio na vida. E quando aparece algo determinado, focado para ele fazer, ele não consegue se determinar e nem focar, porque ele não acredita mais naquilo que ele pode alcançar. Então, a psicóloga tem muita função em relação a isso, em mexer nessa parte dele ser uma pessoa excluída da sociedade, incorporar ele de novo, trazer melhorar né? Essa autoconfiança, essa autoestima, que é extremamente importante. Então, uma vez ele tendo o critério de falência e tendo a liberação da nutricionista e da psicóloga, ele está pronto para chegar no cirurgião. Então, isso demora um pouco. Mas... é um processo mesmo. Exato. E qual é a função disso? Quando você prepara um paciente para a cirurgia, a tendência é diminuir os riscos intraoperatórios e pós-operatórios. Então pense nisso, um paciente bem preparado é um paciente que tem risco menor de ter complicação no intra e no pós-operatório. E o que é isso? O que é feito? São exames laboratoriais, exames de imagem, endoscopia, polissonografia para avaliar a apneia do sono. E por que isso é importante?
a gente avalia tudo que ele tem para a gente avaliar esses critérios no pós e ver o que ele melhorou. O que a cirurgia fez com ele. Tudo na vida a gente tem que ter objetividade. A gente precisa saber o que você está melhorando. E como que eu faço isso? Fazendo uma bioimpedância no pré, uma bioimpedância no pós. Eu vou ver quanto tinha de gordura antes, quanto tem de gordura depois. Eu vou fazer uma polissonografia antes e uma depois. Eu sei que ele tinha a apneia do sono melhora demais. E a apneia do sono é uma coisa que a grande maioria da população ainda tem, né? E o que acontece? O paciente, além disso, de tudo isso, quando ele faz a cirurgia, ele passa a dormir melhor e um sono de melhor qualidade diminui a fome. É verdade. Isso é muito interessante, isso é muito legal. Então, aí o que acontece? O cirurgião aborda esse paciente, prepara ele para a cirurgia, pede todos os exames, avaliação cardiológica, avaliação de algum especialista que necessite. Por exemplo, o paciente tem uma doença pulmonar crônica, tem uma asma, alguma coisa. Eu vou pedir avaliação para o pneumologista, para ele poder me apoiar e me dizer o que eu tenho que fazer no pré-operatório para diminuir os riscos. O paciente já teve trombose, que aliás é muito comum em paciente obeso. Eu vou pedir avaliação do trombose das pernas, né? Varizes, isso é muito comum em paciente obeso. Então, ele vai lá, o cirurgião vascular vai orientá-lo, vai dizer o que ele precisa fazer, apesar de que muita coisa disso já está incorporado na nossa rotina. Nós já fazemos para evitar risco pós-operatório. Mas é sempre importante você ter a opinião de especialista para você minimizar as complicações intra e pós-operatório. Uma vez o paciente preparado, é aí que a gente vai discutir com o paciente o tipo de cirurgia que ele vai ser submetido. Entendi. Riscos, complicações, existe algum risco? A pessoa tem que seguir a dieta certinho antes para depois fazer a cirurgia? Não? A nutricionista, ela tem a função de preparar o paciente do ponto de vista nutricional. Então, é extremamente importante que o paciente comece essa dieta líquida antes da cirurgia, para que ele não tenha o impacto de, no dia seguinte, só tomar líquido. Imagina, eu operei, amanhã, água, chá, gelatina e caldo salgado. Só na aguinha. Só no líquido. Então, isso é muito impactante. Então, o que a gente faz? É o preparo pré-operatório que eu comentei com você já, que é o preditivo de bons resultados. Então, o paciente, a nutricionista vai orientá-lo, vai fazer com que ele faça uma dieta pré-operatória muito semelhante, com volume um pouquinho maior, não precisa ser um volume tão restrito que ele vai ter no pós-operatório, mas ele já vai entrar nessa dieta líquida antes. E qual é a grande função quando a gente faz uma dieta de por volta a 800 calorias? O paciente perde peso no pré-operatório. E essa perda é extremamente importante para facilitar a nossa cirurgia. Então, o fígado de um paciente obeso também é gorduroso. Isso a gente chama de esteatose hepática, que é uma das doenças mais comuns no obeso. E quando você faz essa dieta no pré-operatório, o fígado emagrece. E aí, a manipulação do fígado no intraoperatório facilita, fica mais fácil. Torna a nossa cirurgia mais fácil. Os riscos hoje de uma cirurgia são extremamente pequenos. Por quê? A nossa experiência em cirurgia bariátrica, eu tenho 20, mas tem gente com muito mais tempo do que eu, que opera bariátrica, fez com que hoje a gente trate a obesidade como uma outra doença qualquer. Porque a gente tem experiência de tratar isso com muita tranquilidade, com muita firmeza, com muita destreza. Então, hoje, as complicações de cirurgia bariátrica são muito pequenas. O sucesso de uma cirurgia bariátrica hoje é de 95%. Então, você que já fez regime, já perdeu peso, já voltou a recuperar de novo, porque a obesidade é uma doença crônica, e a gente sabe que se você tratar clinicamente, a recidiva da obesidade chega a 90%. Então, de cada 10 pacientes que operam, 9 voltam a ganhar peso de novo quando faz tratamento clínico. Esse é o grande lance da cirurgia. O que acontece com a cirurgia? Eu troco. De cada 10 pacientes que eu opero, 9 têm sucesso e um pode recuperar de novo. Ou que seja, na realidade, 100%, 1%. muito próximo. 10, não chega a 10% 10%. de recidiva. E essa recidiva é falha do paciente? Não, não é falha. A doença é crônica. Para quem não sabe, doutor, explica o que é recidiva. Recidiva é falha da cirurgia. A gente opera um paciente, submete ele à cirurgia e ele volta a ganhar peso novamente. A falha, ela pode ser
ela é terapêutica, clínica ou cirúrgica. Certo. O que é uma falha terapêutica clínica? O paciente não conseguiu se adaptar à dieta, ele come, ele abusa da alimentação. E qual é o grande problema disso? Quando a gente opera um paciente, a gente trata essa doença inflamatória que ele tem. Então, inclusive a cabeça dele é inflamada. O cérebro dele é inflamado. Então, e no cérebro a gente tem receptores, a gente tem áreas dentro do cérebro que recebem informação de que você vai parar de comer ou você vai continuar comendo. Em quem não é obeso, isso funciona muito bem. Tá cheio? Para. Não tá cheio? Come. Gastou energia? Come. Tá cheio de energia? Para. Mas no paciente obeso, ele desconhece isso. Porque esse processo inflamatório impede que ele tenha reconhecimento. Então, taxar um paciente de obeso de que ele é errado, de que ele come errado é quem está fazendo isso. É porque é uma doença. É uma doença crônica, multifatorial. Não é só isso. Não é um controle. A gente não consegue ter, a pessoa não consegue ter esse controle e nem entender que não está tendo esse controle. Não, ele não reconhece isso. Então, a compulsividade da comida é uma coisa complicada e é doentia. É doentia, porque ele não consegue reconhecer isso. Então, a recidiva é exatamente isso. Quando eu operei esse paciente... Mas a mente dele não mudou. Não foi. Então, é por isso que o apoio psicológico é extremamente importante. Ele precisa acreditar nele. Ele continua não acreditando. É incrível quando nos congressos mostram um paciente magro e ele olha no espelho, ele se vê obeso, que ele não consegue reconhecer. Então a gente brinca, ó, tira foto. Olha as duas fotos, uma do lado da outra, e você vai ver a diferença que aconteceu com você. A mudança no seu corpo, a mudança na sua saúde, na sua vida. Olha aqui, você vai perceber isso. Não fique se olhando no espelho. Então, recidiva é isso. Depois a gente pode abordar com detalhes o que é recidiva, mas para entender é isso aí. E existem também definições... De tipos, né? Se eu posso classificar esse paciente como recidivo ou não. Isso eu já posso dizer. É sempre importante a gente definir. Então, se o paciente perdeu 50 quilos e ele ganhou 25, isso é recidivo. Então, quando ele perde 50% daquilo... Quando ele ganha 50%, quando ele recupera 50% daquilo que ele perdeu, isso chama-se recidiva. Ou quando ele recupera 20% do que perdeu, porém as doenças que melhoraram voltam de novo. A hipertensão volta, o diabetes volta e a dislipidemia volta. Então, isso é definição de recidiva. E a recidiva pode ser primária ou secundária. Isso é um termo que é muito técnico. Ela vai ramificando mais. É muito técnico. E acho que não é... A gente pode conversar coisa muito mais legal aqui, que a gente pode abordar para o paciente, que vai ser muito mais bacana para ele poder entender. Uma das coisas seria a mudança de estilo de vida, Não né? tenha dúvida. Então, a partir dessa vertente, a gente teria que mudar o estilo de vida. A cabeça da pessoa tem que partir para uma parte mais saudável, alimentação, exercício físico, entre outras coisas mais, que eu acho que é uma junção do propósito que você traz, né? Porque você já traz essa parte de mudança de vida para as pessoas. A mudança de estilo de vida... Alguns pacientes falam assim, nossa, vou operar e tudo vai melhorar. Não, gente, isso não é verdade. É só o começo. Isso não é verdade. Cirurgia bariátrica não é mágica. Não é assim, bateu em cima do chapeuzinho, apareceu o coelho. Não, não é isso não. É muito sacrifício, é muita dedicação. Quando eu faço cirurgia bariátrica no paciente, eu estou apresentando para ele um instrumento de perda de peso. Se ele souber usar esse instrumento, ele vai perder peso o resto da vida. Ele vai manter essa perda de peso o resto da vida. Agora, se ele não souber usar, ele vai voltar a ganhar peso novamente. Por quê? Porque a doença é crônica, ela é multifatorial. Não é simplesmente só perder peso. É cuidar o resto da vida. Exato. Só que tem que ter essa ciência, né? E isso nos acompanhamentos. Então, essa mudança de estilo de vida começa antes da cirurgia. Começa com o educador físico colocando ele para fazer atividade física. E a atividade física, você produz hormônios que melhoram, então melhora o teu sono, melhora a tua cognidade, então você fica mais ligado, mais ativo. Eu brinco assim, o paciente tem lá um filhinho de 2 anos e tem doença da obesidade mórbida. Eu falo assim, o seu filho está nos 440 e você não consegue nem chegar nos 110 de tensão. Então assim, isso começa antes. Não tenha dúvida que no pós-operatório, para que a gente tenha bons resultados, isso é importante que ele dê seguimento.
Mas antes da gente comentar isso, sobre o resultado, vamos comentar sobre cirurgia? Vamos falar sobre os tipos de cirurgias que tem? Por favor, conte pra gente um pouquinho sobre os tipos de cirurgias que nós temos. Bariátrica, bypass, que mais? Basicamente é bypass e sleeve as mais feitas, as mais divulgadas, que a gente mais opera. Primeiro, qual é o benefício da cirurgia bariátrica? Por que um paciente se submete à cirurgia bariátrica? Indiscutível que é para perder peso. E quando ele perde peso, o que acontece? Eu diminuo o efeito de carga sobre as articulações, então eu diminuo o peso que ele tem sobre as articulações e diminuo o efeito metabólico da doença. Então, eu melhoro as doenças que estão associadas à obesidade, então melhoro hipertensão, diabetes. Vocês vão ver que eu vou falar isso muitas vezes nesse podcast, porque é basicamente o que a gente melhora nos pacientes. Sim. E por que a gente faz isso? Por que os pacientes têm esse benefício? Quando eu comecei a fazer cirurgia bariátrica, a gente falava assim, não, a cirurgia é restritiva e desabsortiva. O que é isso? Eu diminuo o tamanho do estômago e esse paciente não consegue absorver tudo que ele come. A cirurgia vai além disso. Desses 20 anos de cirurgia e de evolução, a gente percebe que os efeitos da cirurgia estão ligados a hormônios intestinais que esses pacientes passam a produzir em maior quantidade e trazem o benefício da cirurgia. E isso depois eu vou discutir com vocês por que eu sou fã do bypass e não sou fã do sleeve. E eu vou mostrar para vocês, para os nossos ouvintes, por que eu digo que bypass é o meu padrão ouro. Porque ela produz muito mais esses hormônios do que o sleeve. Então, existem várias cirurgias regulamentadas, certo. Porém, as duas cirurgias mais realizadas é o sleeve, que é a gastrectomia vertical, e o bypass, aonde, além de uma gastrectomia, o que é a gastrectomia? Retirada, eu corto o estômago e crio um estômago pequeno. Esse novo estômago eu chamo de reservatório gástrico. Então, esse reservatório gástrico vai ser pequeno, independente do sleeve como do bypass. Qual que é a grande diferença do bypass? Eu promovo uma exclusão do adenal, eu promovo um bypass. Então, eu vou excluir algumas estruturas do alimento se passar. Quando eu faço o sleeve, eu faço uma tubulização gástrica. Então, eu pego o estômago e crio uma salsicha, uma manga. Sleeve é manga em inglês. Então, crio uma manga, uma estrutura alongada. O que acontece? Quando eu diminuo o estômago, não tenha dúvida que o paciente vai comer menos. Mas aí eu faço uma analogia para os pacientes entenderem por que além de restritiva, ela também é um pouco metabólica, não tanto quanto o bypass. Quando a gente está lá com o esguicho ligado, você faz o que para você jogar água para frente? Você aperta o esguicho. Porque quando você diminui o fluxo, quando você aperta o fluxo, a pressão aumenta. Então, quando eu diminuo o tamanho do estômago, o alimento vai passar muito mais rápido nesse estômago. E passando rápido, eu tenho uma coisa chamada... Não tem lugar de armazenamento, então ele já... Entendido. A pressão dentro dele aumenta. Se a pressão aumenta, a velocidade de esvaziamento fica muito rápida. Então, o que acontece? Eu tenho duas coisas aí. O que eu chamo de saciedade precoce e saciedade tardia. O que é saciedade? Estou saciado. Estou com o estômago cheio. Não tenho mais vontade de comer. Parei. E como isso acontece? O paciente come pouco, porque o estômago é pequeno, e aí essa comida passa rápido em todo o intestino, inclusive no duodeno, e chega lá no nosso intestino grosso, onde é liberado algumas substâncias que a gente chama dos hormônios da cirurgia bariátrica, que são os hormônios intestinais. Qual é a grande diferença do bypass? Eu ganho nesse tempo de esvaziamento, porque eu vou jogar a comida já nesse intestino distal, a hora que eu faço esse bypass. Bypass é ponte, é pular em inglês. Então, o que eu faço? Eu pego esse intestino e jogo direto nesse estômago que eu fiz pequenininho. Quando a comida cai nesse estômago pequenininho, automaticamente eu já produzo esses hormônios intestinais. E qual é a grande função desses hormônios? Saciedade. A cirurgia bariátrica... Já ativa a saciedade no organismo, já vem o sinal de alerta. E a cirurgia bariátrica, ela é chamada de sacietógena. O que é isso? Induz a saciedade, induz com que o paciente não tenha mais fome. E esse é o grande lance da cirurgia bariátrica. Qual é o problema de fazer regime? O difícil é manter o regime. Por que é difícil? Aí a mente. Porque
pelo menos vou tirar por mim, experiência própria. Já tentei também, vivo briga com balança, tento equilibrar a alimentação, rotina saudável, mas eu não consigo adequar em todos os padrões. Sibeli, você não tem doença da obesidade, por isso que você não respondeu o que eu queria. Sabe o que eles falam? Doutor, eu não aguento passar fome. Verdade. A vontade de comer é além. Quando você faz a cirurgia bariátrica, isso aborta. O paciente não passa fome. Esse é o grande lance da cirurgia bariátrica. Então, o estômago está pequeno, vou comer pouco, vou me sentir feliz, saciado. Não preciso mais consumir nenhum tipo de alimento. E esse era o grande lance que a gente pensava assim antes. Falei assim, poxa, esse estômago é pequeno, mas ele vai esvaziar. Como o paciente continua sem fome? Os hormônios intestinais que são produzidos, que estão exacerbados. Então isso melhora muita coisa no nosso organismo. Melhora o diabetes, melhora a nossa flora intestinal, então o nosso intestino vai deixar de absorver coisas ruins, vai jogar isso para fora, vira fezes e você não absorve, diferente de quando você não tem a cirurgia. Então, hoje o conceito de cirurgia bariátrica é muito mais do que restritiva e desabsortiva. Na realidade, ela é uma cirurgia de produção de hormônios intestinais. Então, hoje a gente tem um conceito de quanto mais para baixo você joga a comida, mais metabólica é essa cirurgia. O que é metabólica? Melhor controle dessas doenças que eu já cansei de falar para vocês. E de novo vou repetir. Hipertensão, diabetes, colesterol elevado. É por isso que eu sou fã, defendo bypass. E todo paciente que chega para mim, ele vai fazer bypass. Sleeve para mim é uma cirurgia de exclusão. Por que é de exclusão? Eu já tenho 20 anos de cirurgia bariátrica, já vi muita coisa não dar certo. Já vi muita cirurgia chamada de restritiva não dar certo. Apesar do sleeve também ser metabólico, ele não tem mecanismos duradouros. Então, quando a gente compara sleeve e bypass, de maneira duradoura, a longo prazo, a manutenção do controle das doenças é muito mais efetivo no bypass do que no sleeve. Tem trabalho nacional publicado no ano passado comparando pacientes que foram submetidos a sleeve e bypass em relação à esteatose hepática. Quando eu tenho bypass, eu consigo controlar a esteatose hepática e em alguns casos consigo controlar esteatohepatite, que é a inflamação do fígado. E no sleeve, não. A gente não consegue controlar esteatohepatite. É muito diferente. Então, esse é o motivo porque um paciente quando diz, doutor, o senhor não faz bypass? O senhor não faz sleeve? Faço, mas é um critério de exclusão. E uma coisa importante é falar, mas o médico que eu fui deixou escolher. Eu falei, gente, escolhe quem tem conhecimento técnico. Você não tem conhecimento técnico. Então, a grande função... Por isso que a gente procura um médico para poder instruir, olha, qual o melhor caminho a seguir. A grande função de você procurar um cirurgião bariátrico, de você fazer uma consulta, é exatamente isso. Só decide bem quem tem infraestrutura para isso, quem tem conhecimento para isso. Então, como que o paciente vai decidir o que é melhor para ele? Quando ele souber exatamente o que é melhor. Se ele não souber, ele nunca vai decidir o melhor. Então, cabe na consulta, e por isso que eu sempre chamo o paciente, passa comigo, vem conversar comigo, eu vou te explicar isso. Eu vou te mostrar o que é melhor. Eu vou te mostrar por que eu escolho o bypass e não o sleeve. Isso não é uma escolha... Existe um porquê, exato, né? Não exato. É aleatório. Eu escolhi isso daqui para você. E como um virginiano que sou, detalhista, né? Então, eu vou explicar nos detalhes tudo que ele precisa saber. Doutor, o senhor tem razão, eu vou fazer o bypass que realmente é melhor para mim. Então, isso é muito legal. Então, hoje os riscos, vamos voltar lá no começo, né? Os riscos são extremamente baixos, muito baixo. O nosso índice de sucesso é de mais de 95%. E o índice de mortalidade é de 0,001. É de 1 em cada 1000. Então, praticamente inexistente neste caso, né? Muito parecido a tirar uma vesícula. Por isso que eu falo que hoje a cirurgia bariátrica é tratada como se fosse tirar uma vesícula. Não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de complicação, de riscos que os pacientes são submetidos. E existem várias coisas que a gente faz. Uma das coisas importantes é o paciente parar de fumar. O tabaco, o fumo, promove uma produção de radicais livres, ácidos muito ruins, que dificulta a cicatrização.
Então, um paciente que vai ser submetido a uma cirurgia, independente de ser cirurgia bariátrica, isso eu estou falando no geral, é bom que ele pare de fumar, diminua o tabaco, porque isso diminui e melhora, diminui a reação inflamatória e melhora a cicatrização pós-operatória. A cicatrização pós-operatória de fumante realmente ela é um pouco mais dificultosa. Exato. E por que a gente tem bons resultados? Indiscutível porque a gente opera muito essa cirurgia. Quando você opera muito, a habilidade melhora muito, indiscutível disso. A gente antes operava aberto, era um corte na barriga. Hoje a gente faz tudo por videolaparoscopia, inclusive reoperação. Isso é um ponto até que seria interessante dar uma abordada, né? Porque como que é feita a parte de cirurgia? Antigamente, como você falou, era aberto, então a pessoa tinha que receber, pô, vai me abrir, como é que vai ser, e a cicatrização? Hoje em dia você opera por vídeo, né? A videolaparoscopia, ela é uma via de acesso. Certo. Como é que funciona? É assim, antes a gente abria um corte de 20 centímetros, 25 centímetros na barriga para poder operar. Hoje eu faço 6 furinhos, 7 furinhos, alguns cirurgiões usam mais, alguns cirurgiões usam menos, e através desses furinhos, o que eu faço? Eu jogo ar, CO2 dentro da cavidade abdominal, crio espaço, uma cavidade para eu poder manipular, e ali eu tenho estômago, intestino delgado, onde eu vou manipular, vou grampear. Outra coisa, o desenvolvimento das empresas que trabalham com a parte médica, o desenvolvimento dos materiais que a gente tem hoje. Eu comecei a operar bariátrica, videolaparoscopia, era só com trocarte permanente de aço inox. Hoje, a gente tem muita coisa descartável, que facilita você manipular, entrar, sair, fica muito mais fácil, agiliza muito a cirurgia. Fora que é menos invasivo o paciente não também, tenha dúvida. Né? Eu brinco com os pacientes, né, que anestesia não é comidinha, que fica lá 3 horas fazendo. Anestesia é risco de vida, é intoxicação hepática. Então, quanto mais rápido a gente opera, melhor os resultados pós-operatórios. Então, a cirurgia videolaparoscopia trouxe esse ganho para a gente, da gente fazer mínimas incisões, claro, com o uso de toda a estrutura que a gente tem, e com isso, minimizando isso, eu minimizo os riscos intraoperatórios e diminui drasticamente o risco e a mortalidade pós-operatória. Isso está ligado sempre à experiência do cirurgião, a habilidade que ele tem, e graças a Deus a gente tem uma experiência muito grande e um resultado muito bom desses 20 anos que a gente Você tem. tem um know-how incrível nessa área, eu nem posso questionar, estou aqui tendo uma aula, poxa, a gente abordou um pouco sobre toda essa parte técnica, um pouco mais incisiva, de como que funciona a parte da cirurgia bariátrica, como que a gente faz esse procedimento. E uma dúvida que eu tenho, assim, hoje a nossa população vem aumentando o grau de obesidade, como a gente mencionou lá no começo. A parte de adolescentes, eles se enquadram para poder fazer esse tipo de cirurgia? Não? Como que funciona essa parte de faixa etária para poder chegar na cirurgia bariátrica? Foi muito bacana você comentar isso. Depois eu vou comentar sobre as indicações em adolescentes. Depois a gente vem e fala sobre o que a gente faz quando o paciente tem complicação pós-operatória, que aí eu abordo os dois. Vai ser bacana que a gente aborda tudo. Tá, então, joia. Cirurgia em adolescente. Nos últimos 30 anos, a obesidade infantil aumentou 240%. Por quê? A minha infância foi na rua, jogando queimada, correndo. E minha mãe chegando na noite, vem tomar banho, menino, para. Tinha que brigar para colocar as crianças vem dormir, em casa. porque amanhã você tem escola. Hoje, essa criança fica na frente de um computador, fica na frente de uma TV. Exato. Hoje, infelizmente, a gente tem um conceito muito ruim que a gente chama, não sei se você já ouviu falar isso, chama-se analfabetismo funcional. Sabe o que é isso? É a criança que não faz atividade física nenhuma. Fica só na frente do computador, celular, celular é o vício. E os pais também não estimulam, ninguém estimula, ficou uma coisa muito normal também, muito mais sério do que isso. Na minha época, minha mãe estava lá comigo. A minha infância foi com a minha mãe do meu lado. Hoje, que criança tem o pai e a mãe do lado? Se os dois precisam trabalhar. Não tem, todo mundo trabalha. Então, eles ficam num ambiente deles, fazendo o que eles querem. O mundo deles. Então, a obesidade aumentou muito, não só pela falta de atividade, pelo analfabetismo funcional, como também, funcional. Isso é muito legal, isso é muito bacana, e também pela oferta de alimento que ele tem. A facilidade do iFood, fast food. Que criança que não gosta
da imagem do McDonald's, dessas propagandas de McDonald's, tudo. Então, assim, é muito difícil controlar. E esse analfabetismo funcional leva a um outro problema. Quando não tem uma criança fazendo atividade, ela não ganha massa muscular, ela não desenvolve massa muscular. E qual é a época que a gente tem para fazer isso? Até os 30, 35 anos. E depois você começa a perder. A partir dos 35, 40 anos, você só perde massa muscular. E a massa muscular, ela está extremamente ligada a várias coisas. A atividade melhora o teu sono, melhora a tua fome, você come menos. Porque você tem... Uma você disposição, produz... né? Endorfina. Sabe qual é a droga mais usada nos jovens hoje? Mais prescrita no Brasil? Antidepressivo. A atividade física melhora, você produz hormônios que satisfaz, melhoram a sua vida. Você fica com prazer quando você faz atividade física. Então, tudo isso piora muito a qualidade da saúde dos adolescentes, fazendo com que uma criança, um jovem, um adolescente de 15, 16 anos, tenha diabetes, tenha dislipidemia. Hoje, você tem aparecimento precoce de diabetes tipo 2, que é o que está relacionado à obesidade. Por quê? Todo paciente obeso, com doença de obesidade, ele tem uma coisa chamada de resistência insulínica. A periferia dele fica muito obesa, a insulina tem dificuldade para jogar a glicose dentro do músculo. E essa glicose fica no sangue. Isso chama-se diabetes. Quando ele passa a fazer atividade e emagrece, isso melhora. Então você melhora a resistência insulínica que ele tem. A gente volta naquele seguinte tema, qualidade de vida. Exato. Mudança de estilo de vida, alimentação, atividades físicas, o seu comer bem, dormir bem, se exercitar. Dormir bem. Dormir bem, né? Eu acho que metade da população não dorme bem. Sabe viu? qual é a porcentagem de apneia do sono em adolescente? 70%. 70%. E muitos ficam no celular na madrugada, né, doutor? Diga-se de passagem. E qual é o problema? Um sono mal dimensionado. Não tem sono. Porque você pergunta pra criança assim, olha, hora de dormir. Ah, tô sem sono. Ataca a geladeira à noite. Vai lá e começa a comer um monte de coisa. Aí vem a compulsão. Exato. Aí a gente já volta para aquela estatística dos adolescentes que estão sobrepeso e precisam ter uma mudança na vida deles, né? Exato. E aí a gente entra no quesito conceito. Esse adolescente, passando por uma avaliação, uma consulta, né, obviamente acompanhado de um excelente médico, se for o caso dele entrar numa cirurgia bypass, você indicaria? Sim. Existem critérios de inclusão para adolescente. Então, certo. Hoje, a ANS cobre, os convênios são obrigados a cobrir cirurgia a partir dos 16 anos. Então, um paciente com 16 anos que tenha obesidade, um grau de obesidade importante, ele tem. O problema é que o jovem e a criança, a gente não classifica só por IMC, a gente classifica também por percentil. Então, se ele tiver um percentil acima de 120 com comorbidades ou acima de 140 sem comorbidades, ele tem indicação de cirurgia bariátrica. Como ela está em fase de crescimento, não estabilizou ainda, eu não posso só usar IMC. Então a gente usa o percentil. Ele tem que passar por uma endocrinologista pediatra. Certo. Abaixo de 16 anos também pode operar, não tem problema nenhum. Mas o critério é maior ainda, a gente precisa de 2, 3 especialistas avaliarem essa criança, ter a positividade de pelo menos 2 especialistas em endocrinologia pediátrica dizendo que está liberado e tem indicação para operar. Na realidade, não é o endocrinologista que indica a cirurgia. O endocrinologista avalia a falência. Certo. A indicação é de quem faz. Então, só o cirurgião pode indicar a cirurgia. Ah, o endócrino indicou. Não, gente. O endócrino não indica nada. Ele diz que você tem falência. Que você... Ele explica seu caso. Exatamente, você não tem mais o que fazer. Então, e a cirurgia é exatamente a mesma. Se a gente quer fazer cirurgia numa pessoinha que tem o resto da vida, que tem muito para viver ainda, a gente tem que fazer a melhor. Bypass. A gente faz bypass. Existe um tempo que fala, vamos fazer uma cirurgia menos agressiva no paciente adolescente. Não. Porque o sleeve, a longo prazo, não tem tantos bons resultados no controle das doenças associadas. O bypass tem muito mais. Então, no obeso, a gente
no adolescente, a gente usa o bypass também. Tenho alguns adolescentes, acima de 16 anos, que eu já operei, com um ótimo resultado. E que a criança parou de ficar na sala de aula, porque ela não conseguia brincar com ninguém, não conseguia fazer nada, e passa a sair em bailinho e balada, e porque ele quer viver a vida dele que ele não viveu. Eu ia fazer essa pergunta agora, eu ia falar para você contar um case de sucesso. Podia ser um adolescente, ou um paciente mesmo. Eu operei um garoto de 16 anos, da Baixada Santista, que a mãe trouxe, ele acompanhava lá na Baixada, no convênio, e veio para mim com as avaliações, tudo. Eu pedi mais uma avaliação do endócrino para certificar, para ratificar isso. E a felicidade desse menino, depois que ele operou, foi uma coisa louca. A mãe me ligava. Na sociedade. A mãe me falava, doutor, ele tem vontade de ir para a escola. Da disposição, né? Ele quer ficar junto com os amigos. Sofre bullying uma criança dessa. Exato. Essa mudança que faz, que transforma a vida das pessoas, é bem o que a gente fala do tema, né? É bariátrica além da balança. Exato. Então vai muito além da balança mesmo. Muito a gente está falando de qualidade de vida, não é só perda de peso, de autoestima, de se sentir bem, de olhar no espelho, de poder ter disposição para brincar com os amigos. Enfim, ser inserido novamente nesse mundo, né? Eu fiz um Reels. Saiu um pouco da parte depressiva. É Reels que né? chama? Aquilo que a gente conversa e fala. Sim, Reels. Eu fiz um Reels onde eu expliquei assim que quando você faz a cirurgia, não é perda, é ganho. Você ganha. Você ganha saúde. Você ganha expectativa de vida. Você ganha saúde. Você fica feliz. Você melhora a sua autoestima. Então, ninguém perde nada. Porque quem perde, acha. Exato. Você não pode perder 5 quilos. Então você ganhou a evolutiva da sua vida naquele momento. A partir do momento que você resolveu tomar essa decisão na sua vida. Você não perde peso, você emagrece. O conceito é diferente. Muito. E quando você emagrece, você ganha qualidade de vida. A sua chance de ter câncer vai diminuir em 3 vezes. A tua pressão alta vai reduzir em 90%. O seu diabetes vai controlar em mais de 80%. Pacientes que tomam insulina, na maioria das vezes, deixam de tomar insulina. Quem toma hipoglicemia oral, essas metforminas e outras, para de tomar. Porque no dia seguinte, a glicemia melhora. E isso foi uma coisa muito louca, né? Porque a gente operava, falava, nossa, como que o paciente melhorou a glicemia do dia seguinte? Tinha uma glicemia lá de 200 e pouco, e hoje está 90, 80. Porque a gente tem os hormônios intestinais que estão agindo. E aí o paciente passa a produzir mais insulina, essa insulina fica melhor, o pâncreas produz mais insulina e ele melhora o diabetes no dia seguinte. O corpo funciona melhor com essa corrente, né? A partir do momento que você ajustou a peça que estava faltando ali, que estava saindo do controle em excesso do paciente, ele reorganiza a rota dele e começa uma vida diferente. Mas também vai a partir da pessoa também decidir que ela quer recomeçar essa nova etapa da vida dela. Ser um pouco mais leve, de uma forma sutil falando, porque a vida é proporcionar momentos, né? Então, se você pode ter mais qualidade de vida com seu filho, com a sua filha, você correr, fazer um Cooper, respirar, comer melhor, apreciar os sabores, porque os alimentos são divinos também, a gente às vezes come muita porcaria, eu me incluo nisso. A gente acaba comendo em excesso coisas que são nos colocadas ali na tela o tempo inteiro, da correria do dia a dia, e você foge do contexto real, que é a comida saudável, a atividade física, o básico sempre funciona, uma caminhada, uma fruta e um acompanhamento, obviamente, com o médico. Isso é extremamente importante. Os resultados da cirurgia bariátrica são bons? São ótimos. São ótimos. E eu brinco com os pacientes que isso é um casamento. Exato. O paciente, quando opera, ele tem que ficar, o médico tem que estar lá assessorando, ajudando. De tal maneira que no primeiro ano esse ajuste é um pouco maior, ele fica passando mais tempo com o médico, depois do segundo ano essas avaliações são anuais. E você, em algumas vezes você comentou sobre estilo de vida, então isso é extremamente importante que ele incorpore na vida dele. Então, ele tem que passar a fazer atividade física. Por quê? A cirurgia bariátrica, ela tem um tempo de uso, ela tem um tempo que ela funciona muito bem.
Depois ela diminui um pouco a atividade dela. E de que maneira você pode melhorar isso? Fazer atividade física. Quando a gente faz atividade física, quando a gente mexe os membros inferiores, a gente produz uma substância chamada de irisina. A irisina, o que ela faz? Ela aumenta neurônio, ela aumenta o número de neurônios, ela hipertrofia neurônios, então sua cognitividade vai melhorar, sua atividade cerebral melhora. Nível de raciocínio fica mais rápido. Ela vai fazer você dormir melhor. Ela vai diminuir a tua resistência insulínica. Então, a atividade física no pós-operatório é extremamente importante para que a gente tenha bons resultados. E, além disso, uma alimentação regrada. Você vai poder, de vez em quando, comer alguma coisa diferente? Claro que você pode. Nada é proibitivo. Mas não em excesso como era antes. Eu costumo dizer para os pacientes, doutor, mas eu vou ser diferente do mundo? Não. Você vai fazer o que todo mundo deveria fazer. Todo mundo faz errado. Todo mundo é glutão e come em 5 minutos. Você não vai poder comer em 5 minutos. Você vai pegar o teu potinho lá e vai comer em 1 hora. Aliás, deixa eu beber um pouco de água. Por favor. Ele vai... Se me dá espaço para falar, eu falo. Né? Não, fica à vontade, doutor. Então, o que acontece? Todo esse contexto que a gente coloca o paciente no pós-operatório e a recuperação e o retorno faz parte. Não só com o médico e também com a nutricionista e com a psicóloga. Elas são extremamente importantes para que a gente tenha bons resultados pós-operatórios. Então, essas escolhas de atitudes pós-operatória são impactantes e preditivas para que eu tenha bons resultados. É uma junção, um casamento. Bom, e além disso, seguir a suplementação vitamínica, porque ele passa a não absorver algumas coisas, porque o alimento deixa de passar por alguns locais no intestino, então a gente tem que ter a suplementação, e essa suplementação é extremamente importante. Alguns pacientes, para a gente encerrar, mas alguns pacientes falam assim, doutor, eu vou trocar o remédio do diabetes e da pressão por vitamina? Não, você não vai trocar. Você vai deixar de tomar uma medicação que trata uma doença. Vai colocar uma vitamina no seu corpo. Que é para melhorar a sua qualidade de vida. Que é para melhorar aquilo que você faz. Bom, gente, nosso tempo chega ao fim. Quero agradecer imensamente ao Dr. Carlos Godinho pela presença, pelo bate-papo, por toda essa parte de conhecimento que ele compartilhou aqui conosco. Espero que vocês também tenham aprendido um pouco, como eu aprendi hoje. E se vocês quiserem agendar uma consulta com o nosso doutor especialista, é só clicar aqui, tá bom? Muito obrigada, gente. Até a próxima. Doutor, agradeço sua presença imensamente, viu? Eu gostaria de agradecer a disponibilidade de todos, ficar esse tempinho aqui escutando tanto que eu tenho que falar, adoro fazer isso, eu gosto muito de fazer isso. Agora a conversa é com você. Se você se identifica, se você achou bacana isso que a gente falou, acredite em você, venha, me siga, faça uma consulta, não precisa ser comigo. Claro que eu vou gostar, seja comigo, eu tenho o prazer de fazer isso, mas procure melhorar a sua saúde, acredite em você, você vai ganhar com isso. Então, siga o meu Instagram, siga e marque uma consulta, eu sempre estarei disposto a te ajudar. Um grande abraço para todos. Gente, bariátrica além do peso. Próximo episódio, muito em breve. Yes! Legal. Fechou! Obrigada.